Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui para levantar uma questão, uma reflexão acerca de um assunto, de uma palavrinha que infelizmente permeia a nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre estereótipos. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem mandar sugestões de temas, pedidos de orientações, pedidos de vídeos, sugestões de receitas, de livros, de histórias e o que mais vocês acharem bacana e quiserem compartilhar através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E eu tenho quase certeza que você já deve ter se deparado com essa palavra estereótipo em algum momento da sua vida. Mas muitas vezes é uma coisa que a gente dificilmente para pensar e analisar se é uma das coisas que nós perpetuamos sem pensar. Ou às vezes até com um pouco de maldade, né? Mas vamos por parte. A palavra estereótipo vem do grego estéreos e tipos, que juntas formam impressão sólida. Esse termo nasceu no mundo da impressão e foi criado pelo gráfico francês Firmin Didot em 1794 para se referir a um tipo de impressão onde os moldes recortados eram utilizados para produzir duplicatas de placas metálicas que permitiam a impressão em massa de jornais, revistas, periódicos. Mas em 1922, o escritor estadunidense Walter Lippmann aplicou o termo com esse sentido pela primeira vez no seu livro Opinião Pública para descrever a simplificação que fazemos do mundo e das pessoas a fim de facilitar a nossa compreensão de tudo isso. Estereótipos nada mais é do que pressupostos sobre determinadas pessoas. E na maioria das vezes, eles acontecem por pura ignorância. Ou seja, as pessoas acabam fazendo isso sem ter o menor conhecimento sobre os grupos sociais ou características de uma pessoa, como a aparência, condição financeira, comportamento, sexualidade, cultura, vestuário e muitos outros exemplos. E ele é bastante confundido com preconceito, já que os estereótipos acabam se transformando em rótulos, que na maioria das vezes, infelizmente, são pejorativos e causam um impacto negativo nas pessoas. Além de ser uma noção pré-concebida e muitas vezes automática que é jogada na sua cabeça pelo seu subconsciente, através do que a sociedade te diz o que é correto. E esses estereótipos são reproduzidos diariamente e veiculados de diversas formas, pela televisão, pelo rádio, pela internet. E se você parar para analisar os programas humorísticos, você vai ver muito desses estereótipos bem rotulados ali. Nas novelas mesmo, se você parar para prestar atenção, essa representação fica bastante evidente. Geralmente, o personagem pobre, aquele indivíduo inocente, de puro coração, que sempre sofre, é vítima da sociedade, mas que sempre que aparece um jeitinho para ele se dar bem, o clássico jeitinho brasileiro, ele dá um jeito de se meter numa maracutaia. Já os ricos, na maioria das vezes, são tratados como pessoas grosseiras, egoístas, petulantes, de nariz empinado e que estão sempre querendo ficar mais e mais ricas. Nem que para isso seja preciso passar por cima dos outros. Por exemplo, que tá na novela das 9, que eu nem assisto, mas só de ver a propaganda eu já percebi tudo isso. Então é importante analisar tudo que a mídia veicula, porque independente de onde você mora, se é na periferia ou se é num bairro nobre, isso não determina o seu caráter, muito menos o seu jeito de ser. E fazer esse tipo de associação é um preconceito absurdo. E se a gente for parar para pensar, nem um pouco inteligente. Então, além de ser um conceito infundado, é também depreciativo. Porque, infelizmente, muitas pessoas se baseiam na opinião alheia e as tomam como verdadeiras.
É mais ou menos aquela máxima de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Pois é, de repente, a coisa que você está propagando por aí, outras pessoas já começam a levantar a bandeirinha e aumentar um preconceito totalmente desnecessário. O estereótipo também faz parte do racismo, da xenofobia e até da intolerância religiosa. Na mídia, outro estereótipo que a gente também vê muito é o estereótipo da beleza. Todo mundo quer ser como o galã da novela que tá fazendo sucesso, ou como a musa fitness que tá fazendo uma propaganda de um chá que emagrece. Ou seja, infelizmente, todas essas coisas tentam impor quais características você tem que ter para ser considerado uma pessoa bonita. Sendo que beleza é uma coisa muito particular. Afinal de contas, uma coisa que eu acho bonito, você pode achar horroroso e vice-versa. É tudo questão de gosto pessoal e ponto de vista. Um exemplo é que se você estudou história, prestou atenção lá no colégio, deve saber que antigamente, há poucos séculos atrás, as mulheres mais desejadas, as mais cobiçadas, eram justamente as mulheres mais carnudas, que eram vistas como símbolo de fertilidade, fartura e beleza. Já as mulheres que eram magrinhas eram tidas como passa-fome, então elas não eram consideradas bonitas. E o efeito disso tudo é justamente a crescente insatisfação que as pessoas vão tendo com a própria imagem, fazendo com que pessoas tenham inclusive distúrbios alimentares, façam dietas completamente malucas a fim de tentar alcançar algum padrão estético de beleza. Eu mesma já contei no vídeo Quem Sou Eu? Se você aí ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu conto um pouco da minha história. E quando eu era adolescente, eu tinha que ser magra porque eu era bailarina. E, no entanto, eu tinha muita tendência a engordar. E eu tive um período da minha vida onde eu fui bulímica. E eu falei sobre isso, então é muito complicado, justamente porque eu tinha que me adequar a um padrão. E isso é muito triste, porque pergunta se eu era uma pessoa magra feliz. Vale a pena? Eu te digo que não vale. E o pior de tudo é que ainda existe um outro estereótipo, que de repente você fica lindo, maravilhoso, resolve fazer cirurgia plástica, quando você acha que tá lá no auge da beleza, as pessoas ainda te taxam de burra, porque para muitas pessoas você não pode ser bonito e inteligente. Nos anos 90 tinha muito aquela coisa da loura burra, e isso infelizmente durou muitos anos. Exemplos de estereótipos, eu posso aqui citar vários. Um bem atual: meninos usam azul e meninas usam rosa. Outro estereótipo que ninguém pensa é furar a orelha das bebês meninas. Você não sabe se a sua filha vai querer ter um brinco. Por que você não deixa a orelhinha dela sem furo e quando ela crescer e puder opinar para isso, aí você fura? Você não precisa botar um brinquinho nela para mostrar que ela é menina. Outro estereótipo: brinquedos de meninos são carrinhos e bolas, enquanto a maioria das meninas ganham bonecas e casinhas. Eu mesma, quando eu era criança, a maior parte dos meus brinquedos eram panelinhas, cozinha. Inclusive, eu até contei nesse vídeo do Quem Sou Eu que, com 10 anos de idade, meu pai me deu de presente de aniversário uma vassoura mágica. Porque, afinal de contas, nessa idade, eu já fazia tarefas domésticas para ajudar a minha mãe, que é um outro estereótipo. Meninas são ensinadas a fazer as tarefas domésticas bem mais cedo do que a maioria dos meninos. E, inclusive na minha família, minha mãe mesmo falava que ela tinha que me ensinar isso desde cedo, porque um dia eu também seria dona de casa e eu precisava fazer essas coisas. Outros estereótipos que eu tenho quase certeza que você já deve ter pensado a respeito: que todo roqueiro se veste de preto. Eu sou uma pessoa que adora heavy metal, gosto de um rock pesado, e muitas vezes quando eu falo que eu gosto de rock, tem gente que fala: nossa, você não parece que gosta de rock. Ou preconceito de quem pessoas que gostam de reggae são maconheiros. Preconceitos de que pessoas emo são todas deprimidas. E que todas as modelos magras são magras porque passam fome. Tem o estereótipo de que meninas têm que ser delicadas e meninos não choram. Que cuidar de planta é coisa de gente velha. Essa é uma que eu também pensei há um tempo atrás, viu? Paguei a língua. Ainda bem. Da mesma forma que nem todo árabe é terrorista, nem todo japonês manja de tecnologia, nem todo português é tolo, nem todo russo gosta de vodka,
nem todo indiano trabalha em telemarketing. Assim como nem todo rico é egoísta e metido, da mesma forma que nem todo pobre é bandido. E até os animais sofrem com esse estereótipo. Por exemplo, quem aí já ouviu falar que gatos são egoístas e cachorros é que são fiéis? Mas e sobre nós? E sobre você? Vamos pensar no nosso país. Qual é o estereótipo que as pessoas lá de fora falam sobre a gente? Que Brasil é o país do futebol, do carnaval e do funk, mas que ao mesmo tempo é o povo que é malandro e sempre tenta se dar bem, dando aquele jeitinho brasileiro. É a nossa gambiarra moral. Mas eu tenho quase certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo não são assim. Dos três, eu particularmente gosto mais do futebol. E não sou menos brasileira por isso. E também não sou o tipo de pessoa que dou jeitinho e no final das contas, sendo brasileira, eu carrego esse estereótipo se eu for para algum outro país. Triste, né? Mas aí que tá. A principal lição que eu quero deixar aqui pra gente refletir, pra gente pensar a respeito e com isso tentar mudar as nossas atitudes é que há sempre a possibilidade de mudança. Não é porque foi sempre encarado de uma mesma maneira que as coisas têm que continuar assim até o fim dos tempos. A história foi mudando, a moda vem e vai, tudo é impermanente. Eu já fiz até um vídeo sobre impermanência aqui no canal, também se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima. E como as palavras têm sinônimos, elas também têm os seus antônimos, que significam justamente o contrário. E qual seria o contrário de estereótipo? Seria tudo aquilo que traz uma ideia, um pensamento, uma atitude inédita e original. Alguma coisa que vai além dos moldes pré-estabelecidos pela sociedade. Aquilo que faz o mundo abrir os olhos para novas possibilidades. É não se encaixar nesse padrão de pensamento, ou como popularmente se diz, sair da caixinha. Por isso é importante a gente tentar enxergar as pessoas, cada indivíduo, além dos rótulos, além do seu julgamento sobre essa pessoa. Porque só assim você acaba com muitos dos preconceitos que são reproduzidos diariamente em até rodas de conversa entre amigos no bar. E no fim das contas, essa mudança só vai te trazer benefício. Afinal de contas, quando você julga, quando você cria um pré-conceito, quando você gera um rótulo, um estereótipo sobre uma pessoa, você está perdendo a oportunidade de conhecer o que ela tem para oferecer de melhor. E às vezes você pode acabar se surpreendendo. E além de te tornar uma pessoa melhor, amplia também a sua visão de mundo e abre um leque de possibilidades, de vivências, experiências e coisas que você pode aprender. Sejam elas novas pessoas, novos lugares, novas culturas. Sabedoria não é uma coisa que a gente adquire lendo livros. Livros podem ajudar, mas é uma coisa que se adquire vivendo. E você só vive se você se permitir conhecer alguma coisa além das fronteiras do seu preconceito. Então, eu espero que vocês olhem, procurem olhar as pessoas, principalmente que vocês tentem fazer uma análise. Pega aquela pessoinha ali, que de repente você não vai muito com a cara, você tem uma birrinha no trabalho, na sua família, tal. Para, pensa, reflete sobre ela. Afinal de contas, nem todo mundo tem só defeito, nem todo mundo tem só qualidade. Então é importante a gente ver um pouco mais as pessoas a fundo, tá bom? Então eu espero que vocês pensem nisso e que vocês tentem colocar esse tipo de ação na prática, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem esse vídeo para mais pessoas. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!